Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, continuamos a nossa entrevista com o cientista paranaense, professor Newton Freire Maia. Professor, depois dos casamentos consanguíneos, falando da sequência do seu trabalho, veio uma fase de estudos das displasias ectodérmicas. Vamos explicar a importância disso. Eu sou cientista há cerca de 50 anos, 51 anos, de maneira que eu estudei muita coisa nesse tempo todo. E uma que eu considero realmente importante foi o meu trabalho sobre displasias ectodérmicas, que eu estudo desde mais ou menos 1970. Na década de 60, foi descoberto em Maringá uma família que tinha várias crianças com um problema muito sério de membros, eles não tinham mãos, não tinham pés, mas também tinham outros problemas. Eu gastei uns anos para estudar essa família, porque era em Maringá também, e, afinal, em mais ou menos 70, 69, 70, eu escrevi o trabalho e mandei para um amigo meu nos Estados Unidos rever, melhorar o inglês e rever o trabalho. Ele melhorou o inglês e tudo e publicou o trabalho lá. Mas qual foi a minha surpresa quando ele colocou no título do trabalho, era um título longo, a palavra displasia ectodérmica. E eu, então, acabei publicando um trabalho sobre displasia ectodérmica sem saber o que era displasia ectodérmica. Nessa época, eu fui com a família para Genebra, na Suíça, trabalhar na Organização Mundial de Saúde. E, felizmente, o nosso trabalho na Organização Mundial de Saúde não era muito grande, não tomava o dia inteiro. Então, às horas de folga, eu ia para a biblioteca da organização para estudar as displasias ectodérmicas, que eu nem sabia o que era. E, examinando a magnífica biblioteca da OMS, em Genebra, eu descobri que não havia uma definição de displasia ectodérmica. E mais, eu descobri na literatura médica que havia muitas anomalias, condições, afecções, que tinha todos os títulos para ser uma displasia ectodérmica, mas que na literatura médica não eram classificadas como displasias ectodérmicas. Por quê? Simplesmente porque não havia uma definição de displasia ectodérmica. Então eu verifiquei que a primeira coisa que faltava fazer era dar uma definição de displasia ectodérmica e apresentar uma classificação das displasias ectodérmicas. Então, em 1970, eu publiquei na Dinamarca um trabalho muito pequenininho, com 3 páginas só, propondo uma definição de displasia ectodérmica e uma classificação de displasia ectodérmica. Nesse trabalho, eu apresentava cerca de 30 displasias ectodérmicas, uma que eu tinha descrito, e cerca de 29 que os outros tinham descrito. E uns anos depois, eu publiquei na Itália um outro trabalho em que o número da displasia ectodérmica tinha passado para 50 e tantas. Quando voltei ao Brasil, comecei a trabalhar em displasias ectodérmicas e tive a sorte de ter uma ex-aluna, Marta Pinheiro, que se interessou pelo assunto. Ela fez mestrado com displasias ectodérmicas aqui no Paraná e fez doutorado na USP com displasias ectodérmicas. Então eu comecei a descrever o problema, não mais só uma ou outra displasia ectodérmica, mas o conjunto das displasias ectodérmicas. E uns anos depois, nós publicamos um livro, eu e a Marta publicamos um livro nos Estados Unidos sobre displasias ectodérmicas. É o único livro que existe no mundo sobre displasias ectodérmicas. Eu costumo dizer que o nosso livro é o melhor, porque é o único. Mas que então, certamente ajudou na projeção do seu nome internacionalmente como cientista. De maneira que eu considero esse meu trabalho um trabalho importante, porque eu dei uma definição de displasia ectodérmica, uma classificação das displasias ectodérmicas, e o último trabalho que eu publiquei com Marta Pinheiro, nos Estados Unidos, o número da displasia ectodérmica já está perto de 160. E esse é um trabalho meu que é citado no mundo inteiro, porque no mundo inteiro, todo mundo que estuda a displasia ectodérmica aceita a minha definição e aceita a minha classificação. Professor, a discussão na genética hoje é bastante grande, novidades que vêm surgindo, a engenharia genética, a clonagem. Como é que o senhor vê as perspectivas da genética, a utilização para o futuro? Porque tem um aspecto ético também da utilização da genética. Eu vejo todo esse problema com a maior simpatia, com o maior entusiasmo. Agora, eu não vejo motivo para temer o problema dos clones, porque o clone faz uma repetição genética, mas o clone não faz uma repetição ambiental.
E o ambiente social, ambiente intelectual, ambiente escolar, ambiente familiar, tudo isso é extraordinariamente importante para formar a personalidade do homem. De maneira que eu costumo dizer que se fizerem um clone do Pelé, pode sair um grande cientista. E se fizer um clone do Einstein, ele já morreu, não é possível fazer, mas se pudesse fazer, podia saber um grande jogador de futebol. O senhor acha também que tem a base ambiental, as circunstâncias que pesam em torno da vida da pessoa, que é fundamental também? Isso é importantíssimo. Tão importante que os gêmeos monozigóticos, chamados gêmeos iguais, são duas crianças que nascem mais ou menos na mesma hora e que têm os mesmos fatores genéticos, essas duas crianças são diferentes. A manipulação genética que pode levar no futuro as pessoas a quererem definir os traços genéticos dos filhos, assim como hoje se pensa em cirurgia plástica? Isso poderia ser feito num futuro longínquo, mas a genética demora muito tempo. É mais fácil mudar um nariz ou mudar uma orelha com cirurgia plástica do que querer mudá-lo num filho através de manipulação genética ou clonagem. Toda a ficção que surge em torno da genética, por exemplo, falando na criação de espécies que serviriam só para o trabalho e não para o raciocínio, e por aí vai, tantas outras histórias que surgem. Como é que o senhor vê? Na época do Hitler, uma época horrorosa na história da humanidade, na época do Hitler temia-se uma clonagem porque se podia fazer um exército de clones. Não é possível fazer um exército de clones. As pessoas, primeiro, tinha que demorar aí cerca de 20 anos até eles crescerem, porque o clone também nasce pequenininho. E é preciso esperar 20 anos para que ele cresça. Segundo, é preciso dar um ambiente militarizante, sabe? Um ambiente muito especial para essas pessoas que se planeja que sejam soldados no futuro. E assim mesmo nunca se conseguirá isso, nunca. O senhor acha que vai ser necessário se tratar dos limites éticos para a clonagem, para a engenharia genética no futuro? Acho muito importante. Eu, por exemplo, sou contra o aborto provocado por questão ética. O aborto provocado está sendo praticado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é um país de tradição católica, mas não é um país católico. Né? Como todos os países do mundo, é um país mais ou menos pagão. Não, cristão nem se fala, porque o cristianismo, na minha opinião, terminou lá pelo século IV. O que nós temos agora são católicos, são protestantes, etc., que na sua maioria não são cristãos. E esse povo, que na sua maioria se diz cristão, esse povo está fazendo abortos provocados aí aos milhares, aos milhões. Mas por questões éticas eu sou contra o aborto provocado, como sou contra também a clonagem em ser humano. Eu acho que o ser humano é sagrado. Pela sua qualidade intelectual, o ser humano é sagrado, não deve ser tocado. Agora, o senhor reconhece que é muito difícil um controle sobre o que se desenvolve clandestinamente nos laboratórios por todo o mundo? Muito difícil. E o controle desses laboratórios passou em grande escala da mão dos governos para a mão dos particulares. De maneira que quem faz pesquisa hoje para produzir medicamentos são os laboratórios particulares, que gastam uma fortuna e, por isso mesmo, os medicamentos são caros. Professor, a genética entra, inclusive, o seu estudo já foi nesse sentido, na psiquiatria, nas consequências, né, nos problemas psiquiátricos que surgem através da genética. É isso mesmo. A genética surgiu como genética vegetal. Logo depois surgiu a genética animal. E uns 20 anos depois surgiu a genética humana. E dentro da genética humana surgiu a genética médica. E dentro da genética médica surgiu a genética psiquiátrica. Hoje existe uma genética psiquiátrica. Há muitos geneticistas psiquiátricos no mundo que estão estudando a genética das perturbações mentais, por exemplo, a psicose maníaco-depressiva, da esquizofrenia, o problema do retardamento mental, tudo isso está sendo estudado dentro da genética psiquiátrica, genética médica. O senhor chegou a ter também um estudo desenvolvido sobre as alterações genéticas em médicos que trabalham em áreas de uso de raio-x? Eu e 2 colaboradores trabalhamos durante algum tempo para ver, comparando a descendência de pediatras com a descendência de radiologistas ou radioterapeutas. E nós verificamos, depois de alguns anos de trabalho, que nas famílias dos radiologistas havia mais abortos do que nas famílias dos pediatras.
Houve outras coisas, mas essa explicação, a explicação desse fato, me parece, pode ser devida à radiação que os radiologistas recebem muito mais do que os pediatras. Professor, ainda dentro da genética, o senhor tem estudos sobre o Brasil como um laboratório racial. O que vai significar para o Brasil a longo prazo essa mistura grande que acontece de todas as raças? Isso é uma coisa favorável sob o ponto de vista genético. Um povo bem misturado, por exemplo, como o povo brasileiro, é melhor, deve ter menos mortalidade precoce por causas genéticas e menos anomalias por causas genéticas do que um outro povo mais homogêneo, por exemplo, como o dinamarquês. Como é que essa mistura dentro da genética cria essa maior resistência na saúde? A mistura genética é boa. A mistura de povos pode não ser boa sobre outros aspectos. Eu não entendo o assunto, sobre o aspecto sociológico, etc. Eu não entendo o assunto, não falo. Mas, sob o ponto de vista genético, a mistura racial é boa. Porque a tendência das populações humanas, das populações em geral, é formar o que se chama isolados. Os isolados são grupos humanos mais ou menos isolados. E nesses grupos humanos mais ou menos isolados, a frequência de anomalias genéticas devido aos chamados fatores genéticos recessivos deve ser maior do que nas populações misturadas. Então, quando duas populações isoladas se misturam, a frequência de anomalias genéticas deve baixar na população misturada em relação ao que era nas duas populações isoladas. O senhor disse que já fez aconselhamento genético. Até onde deve existir a preocupação, e isso cada vez mais da sociedade, com relação aos casamentos, de se ter o levantamento dos problemas familiares e dos filhos, né? Que consequências eles podem sofrer quando na carga genética vem um problema de um ou de outro lado? Eu acho que o aconselhamento genético é muito útil, porque o aconselhamento genético pode resolver, inclusive, problemas não genéticos. Não genéticos. Por exemplo, uma pessoa suspeita que uma coisa que apareceu na sua família é genética. Então, procura o aconselhamento genético para saber, é ou não é genética? E houve, pelo menos uma vez, na minha experiência de aconselhador genético, em que o sujeito, o consulente, estava preocupado com um problema que não era genético. Então, eu expliquei para ele, não, esse problema não é genético. Não tem influência genética. E ele saiu satisfeito, porque ele pensava que o problema era genético. Vamos então, professor, para mais um intervalo. Nós já voltamos conversando aqui no Memória Paranaense com o professor Nilton Freire Maia, cientista paranaense. Daqui a pouco, no último bloco, nós voltamos a conversar com o professor. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje entrevistando o cientista Nilton Freire Maia, cientista paranaense. Professor Nilton Freire Maia, uma curiosidade, o senhor tem uma filha que tem expressão nacional como atriz, Fátima Freire, nasceu aqui em Curitiba e saiu daqui lá por volta de 73, né? E foi se dedicar ao teatro, ao trabalho em tantas novelas na televisão. Como é que foi isso dentro da sua casa, que era uma casa que se falava muito em genética e ciência? Olha, isso acontece, isso prova que os problemas genéticos não são todo-poderosos. O problema ambiental é muito importante. Por exemplo, a minha filha, e agora uma neta também, uma neta está fazendo teatro em Curitiba. Uma neta. E de maneira que essa minha filha sempre manifestou, desde pequenininha, vocação para aparecer, cantar, etc, etc. E lá no início da década de 70, ela resolveu ir para o Rio tentar a vida. Ela começou aqui mesmo, na televisão, aqui, participando de programas. Aqui no antigo Canal 12, que era a primeira televisão do Paraná. E ela foi para o Rio e lá ela conseguiu. E ela então fez muitas novelas na Globo, a princípio. Depois passou a fazer novelas em outros lugares, inclusive em produtoras independentes. E ela tem feito ultimamente mais teatro. E ela ainda esteve há poucos dias aqui fazendo teatro. E para mim é uma grande alegria isso, porque ela se realiza. Como eu me realizei fazendo ciência, ela se realiza fazendo teatro. O senhor aceitou bem desde o começo essa outra linha de trabalho? Muito bem. E tem orgulho hoje do resultado? Muito bem, estou muito orgulhoso dela.
Professor, o senhor teve uma atuação nacional através da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sua visão, o senhor conhece lá fora também como é que é, sua visão da ciência brasileira tem avançado mesmo com dificuldades? Eu conheci a minha vida científica antes da SBPC. De maneira que quando a SBPC surgiu, eu já entrei como sócio dela. Isso em 48. E de maneira que o aparecimento da SBPC em 48 coincide historicamente com o aparecimento do CNPq, que foi a primeira instituição do governo para patrocinar a pesquisa, em 51, quando eu vim para Curitiba. De maneira que uma surgiu em 48, a outra surgiu em 51. De maneira que a ciência brasileira tem se desenvolvido muitíssimo durante esses 50 anos da existência do CNPq e da SBPC. Eu tenho a honra de ter sido vice-presidente do SBPC e hoje eu tenho a honra de ser presidente de honra da SBPC. A universidade brasileira, como é que o senhor acompanha hoje a realidade que o senhor vê ainda estando lá presente, convivendo? O fato da gente ser velho faz com que a gente seja espectador da história, espectador ou ator da história. A universidade brasileira tem se desenvolvido extraordinariamente nesses últimos 50 anos. De maneira que não é mais aquela universidade que eu conheci há 50 anos atrás. É uma universidade relativamente bem desenvolvida. É claro, a universidade brasileira, sob o ponto de vista de pesquisa, ainda é uma universidade do terceiro mundo. Não se pode comparar de forma alguma com as universidades inglesas, francesas, alemãs, e americanas, italianas, etc. Né? Esquecida pelo governo, o senhor diria, no sentido do estímulo, do salário de professor, do quadro geral? Eu não diria esquecida pelo governo, mas eu acho que o governo poderia tratar melhor as universidades, principalmente as universidades estaduais, que estão ligadas ao governo estadual, e as universidades federais. Agora, quando se fala em universidade brasileira, não se pode esquecer de São Paulo. São Paulo não é o maior polo econômico do Brasil, é também o maior polo cultural e científico do Brasil. A USP é certamente a maior universidade brasileira. E as universidades estaduais paulistas são também de muito boa categoria. E, em geral, melhores do que as universidades federais. É claro, existem algumas universidades federais de grande categoria, mas as universidades de São Paulo, e agora incluindo a Universidade Federal de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem duas universidades federais, em São Carlos e uma em São Paulo. É o espaço dentro das universidades federais para a pesquisa. Quando a universidade sofre num quadro como o que temos, a pesquisa também fica bastante alterada no país, prejudicada. O lugar onde se faz mais pesquisa no Brasil é certamente nas universidades. De maneira que quando falha o apoio estatal ou diminui o apoio estatal, como agora, por exemplo, infelizmente o apoio diminuiu um pouco, e então, é claro, isso afeta a pesquisa. A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que o senhor tem a participação até hoje, tem feito diversas campanhas, até pelos meios de comunicação, televisão, mostrando, através de peças simples publicitárias, a importância da pesquisa, do ensino para o desenvolvimento do país. Mas parece que essa conscientização com relação à classe política, governo, é alguma coisa de longo prazo? Até certo ponto, sim. Isso por quê? Porque o país, sendo um país de terceiro mundo, não está ainda consciente de que educação e ciência é uma coisa em que se investe, é investimento. Faz um investimento agora e obtém-se o resultado no futuro. Ainda se pensa que é despesa. Não é despesa, é investimento. Professor Newton Freire Maia, por que a sua decisão de escrever uma autobiografia? Eu conto exatamente lá todos os meus equívocos, os meus erros e tudo isso, e as minhas viagens erradas, e como é que eu pude me tornar cientista indo para um lugar onde eu podia ser cientista. Professor, finalizando então a nossa conversa aqui no Memória Paranaense, ser cientista no Brasil é remar contra a maré, é alguma coisa de teimosia? Como é que o senhor define então esse caminho que o senhor tomou e ao qual o senhor dedicou sua vida? Olha, sob certo aspecto porque os salários muitas vezes são baixos. De maneira que quem vai ser cientista pensando em viver bem, não deve ser cientista. A ciência pede amor, dedicação, sacrifício. E houve sacrifício muitas vezes de minha parte. Não agora, porque agora eu estou aposentado e o salário, que não é lá muito bom, dá para viver. É vocação realmente? É vocação. Fazer ciência é uma vocação como fazer poesia.
Por que mesmo depois de tanto tempo de aposentadoria, o senhor se obriga todos os dias a estar na universidade? O senhor não conseguiria se afastar do seu laboratório? Eu acho importante eu estar lá, porque a pessoa quando envelhece muda. Eu mudei. O meu interesse maior nos últimos 2 anos não é a ciência, é a filosofia da ciência. E eu sinto hoje que eu tenho muito mais interesse pelas crianças, pelos jovens, sabe? E pela religião, obviamente. De maneira que eu trato hoje muito melhor os jovens da universidade do que há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Primeiro eu deixo minha porta aberta. Os jovens passam no corredor, muitas vezes entram para conversar comigo. E eu tenho tempo para conversar com eles. Antigamente eu não tinha tempo, sabe? Eu não tinha tempo. A minha porta estava sempre fechada. E hoje a minha porta está sempre aberta e para mim é um prazer, uma honra que os moços entrem para conversar comigo. Professor Newton Freire Maia, muito obrigado pela participação conosco. Muito obrigado. Professor Newton Freire Maia, um dos mais importantes cientistas do nosso estado, do Paraná, foi o nosso convidado hoje do programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.